3 dias e 3 noites de escuridão total. Está viralizando nas redes sociais uma profecia que diz que nesse dia 8 de maio de 2020 acontecerá 3 dias e 3 noites de escuridão total, com demônios circulando a terra, batendo as portas das suas casas, com voz de parentes e pessoas conhecidas, para que você possa abrir a porta. A profecia diz que você não deve abrir a porta, porque são demônios que vão invadir as suas vidas. Bom, se você não ouviu os áudios ainda, vou colocar parte do áudio para que você possa ouvir. E à luz da Bíblia, o Senhor vai nos orientar e nos proteger de todo o mal que está se intensificando nos últimos dias. Ouça o áudio, que está gerando pânico e medo às pessoas. Esse pastor está falando, e o dia que vocês não estavam no culto, eu falei no domingo ali na igreja, porque eu estava no monte e Deus mandou falar as mesmas palavras. E está para acontecer isso aí dia 8 de maio, Deus deu até o dia. Então, ouça esse áudio e medite nesse áudio aí e se aprevina. Se aprevina com vela e água em casa e alimento, porque vai ficar 3 dias escuro, carro não vai funcionar, não vai ter luz, não vai ter celular, não vai funcionar nada. E não é para nós abrir a porta. Vai vir demônio em forma de parente, irmão, chamar pelo teu nome ou pelo nome de alguém da tua família, mas não é para abrir. Porque no momento que abrir não vai ter ninguém e o demônio vai entrar para dentro da casa. Irmão e amigos, eu tenho uma palavra de Deus muito forte para vocês. Não é obrigado vocês acreditarem em mim, mas o que eu vou falar é muito sério e vai acontecer. E quando acontecer, haverá o sinal. E quando esse sinal aparecer, aí vocês vão lembrar do que eu falei. No momento vocês não vão dar atenção e muito menos vão acreditar. Mas quando o sinal chegar, vocês vão ver. Então, resumindo, quando esse sinal vir no céu, que será vermelho sangue sobre o sol e o céu, muitas auroras, como se fosse brilhante com vermelho e outras cores, não fique na rua. Pegue sua família, vá para dentro das suas casas. Feche cortina, todas as portas. Unja com óleo mineral. Aliás, não é mineral. É o óleo chamado, não recordo o nome agora, óleo refinado. Ore e passe nas janelas. Nesse tempo, vocês não podem olhar nem na rua, nem pela cortina, por nada. Vai vir 3 noites de escuridão total, 3 noites e 3 dias. Deus manda avisar que compre velas brancas, estoque comida e água, e não olhes pela janela em nada o que está ocorrendo lá fora. Muitos vão chamar vocês pelo nome nas portas, mas não abra, que é demônio se fazendo de parente, família ou amigo para entrar em sua casa. Deus falou que vai acontecer, então não abra a porta para eles. Cuide de toda a sua família, chame seus parentes e avise que vai acontecer. E vermelho. Se você prestou atenção no áudio, em todas as profecias que aparecem pela internet, nas redes sociais, essas profecias têm as mesmas frases de apelo. Deus mandou dizer. Pois bem, vamos entender melhor pela Bíblia que Deus é esse que mandou dizer. A palavra de Deus diz: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômios, capítulo 18, versículo 22. Todos esses áudios comprovam uma profecia antiga feita pela primeira vez por Mary Julie, uma senhora mística católica que tinha contato com entidades espíritas. E no ano de 1888, ela recebe uma mensagem supostamente de Nossa Senhora.
pedindo para que ela possa anunciar essa mensagem. Mary anuncia os 3 dias de escuridão durante os quais os poderes do inferno seriam desencadeados e correrão todos os inimigos de Deus. A crise explodiria repentinamente, os castigos seriam compartilhados por todos e os acontecimentos seriam um após o outro sem interrupção. Essa profecia feita por ela não se cumpriu. Portanto, a Bíblia identifica essa senhora como falsa profetisa, pois suas palavras não se cumpriram, logo, essas palavras não foram feitas por Nossa Senhora. Em 28 de janeiro de 1950, um padre chamado Padre Pio anunciou a mesma mensagem. Revelando ser um profeta, anunciou a mensagem que ele falou ser de Nossa Senhora. Supostamente ela disse: mantenha suas janelas bem cobertas, não olhe para fora, acenda a vela abençoada, que será o suficiente por muitos dias. Reze o rosário, leia livros espirituais e faça atos de comunhão espiritual, também atos de amor, que são tão agradáveis a nós. Ore com os braços estendidos ou prostrados ao chão, para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa. Forneça-se com muita comida suficiente. Os poderes da natureza serão movidos, e uma chuva de fogo fará as pessoas tremerem de medo. Tenha coragem, eu estou no meio de vocês. Algumas incoerências nessa mensagem apontam para um erro gravíssimo ao cristianismo. Primeiro, conforme Atos capítulo 20, versículo 8, as velas na época eram apenas para iluminar os ambientes, já que não havia e não existia luz elétrica, e não eram para abençoar velas e muito menos fazer culto aos mortos com velas. Segundo, conforme Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, não é doutrina cristã ter o hábito de orar com rosário. O Senhor não se agrada de orações repetidas. Terceiro, conforme João capítulo 5, versículo 39, se a profecia fosse realmente da parte de Deus, o conselho não seria ler livros espirituais, e sim examinar as sagradas escrituras, pois é através da Bíblia que podemos achar o caminho para a vida eterna. Quarto, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, com todo respeito à mãe de Jesus, conhecida como Nossa Senhora, dizer que ela está no meio de nós é no mínimo uma blasfêmia ao próprio Jesus, considerando ter ela os mesmos atributos e poder de Deus. Mas, quando essa mensagem diz uma chuva de fogo fará as pessoas tremerem de medo, são as reais intenções do próprio diabo, colocar medo às pessoas, controlando essas pessoas com enganos e mentiras. Assim diz o Senhor, falando sobre as intenções do próprio diabo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. As falsas profecias no mundo continuam ganhando espaço para enganar multidões com as chamadas fake news do Evangelho. Em 1988, um site católico da Nossa Senhora Rainha da Paz de Anguera publicou uma outra suposta profecia de Nossa Senhora, prevendo 3 dias e 3 noites de escuridão total. Observe que é a mesma mensagem das profecias anteriores que não se cumpriram. Os links dos sites oficiais que comprovam as profecias que não se cumpriram estarão abaixo da descrição do áudio-vídeo. E por fim, essa senhora simpática chamada Linda Caughton publicou um vídeo em 31 de março de 2019, dizendo ter recebido a mesma profecia dos 3 dias e 3 noites de escuridão total.
impulsionando esses áudios alarmistas de pastores e crentes que não têm base bíblica e continuam espalhando falsas profecias de espiritismos que dizem ser mensagem da própria Nossa Senhora, enganando e assustando com as suas previsões falsas milhares e milhares de pessoas. Hoje, o povo continua iludido por profecias alarmistas, por não estudarem a Bíblia. Sabe como se livrar das falsas profecias? Pare de acreditar em palavras de demônios que usam homens e mulheres que não têm base bíblicas para semear o medo, o pavor e mentiras, como se fossem verdades de Deus. Vamos estudar a Bíblia. Os demônios estão brincando com as pessoas, dando gargalhada por ver tantos crentes desinformados, tantas pessoas que não conhecem as verdades bíblicas, não conhecem as profecias para o nosso tempo. Estudem a Bíblia. Você vai entender que não adiantará fechar porta, fechar janelas, se não tiver a presença de Deus em sua vida. Os demônios continuarão invadindo suas almas. Não serão portas e janelas fechadas que irá impedir dos demônios agirem em suas vidas. Os demônios continuarão agindo nas suas vidas, caso você não esteja em comunhão com Deus. Eu finalizo dizendo, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 24, o diabo vai imitar a volta de Jesus. Preste atenção. Isso é uma profecia bíblica. Ele vai andar na terra e estará em vários lugares em tempos diferentes, pois ele não é Deus e não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo tem inveja de Deus. Eu não duvido que do céu ele possa gerar uma escuridão densa para enganar, se possível, os próprios eleitos, aparentando ser o próprio Jesus, voltando dos céus numa grande nuvem de glórias do céu, voltando com seus demônios, que aparentam ser anjos de luz, até dando ordens para a ressurreição dos mortos. Afinal, ele tem o poder de se transformar anjo de luz, como nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E para entender melhor as coisas terríveis que o diabo vai fazer, estudem a Bíblia. O diabo não é de admirar que ele poderá até fazer uma mega ressurreição de mortos, pois ele tem o costume de, nos centros espíritas, se transformar em pessoas que já morreram para enganá-las de que as pessoas estão vivas. Mas há uma grande diferença. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não vai pisar na terra. Das nuvens, ele dará ordens aos seus anjos para buscar todos aqueles que morreram no Senhor e serão ressuscitados, juntamente com os salvos vivos, serão levados até a nuvem onde está Jesus, e da nuvem estarão para sempre com o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, 29 a 31. Essa passagem bíblica teve o seu cumprimento profético no ano de 1755, com o escurecimento do sol e da lua, que ficou vermelha como sangue.
em 1833, as estrelas caíram com uma chuva de meteoro sobre a atmosfera da Terra. Estudem a Bíblia. Os fatos históricos comprovam a veracidade das profecias bíblicas. Portanto, preparem-se para não caírem nos enganos satânicos das profecias dos falsos profetas. Eu quero orar com você. Senhor, Todo-Poderoso, obrigado por todas as tuas promessas e profecias registradas na Bíblia que se cumpriram fielmente. Ajuda-nos a examinar as Escrituras, a entender o tempo profético que estamos vivendo. Não nos deixe ser enganados por falsos profetas, sacerdotes e pastores que usam suas próprias doutrinas e tradições e negam ensinar e praticar os teus verdadeiros mandamentos bíblicos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos desperte a conhecer melhor a tua verdade, antes que do céu o Senhor lance o teu juízo e sejam todos consumidos pela ira da glória do Senhor. Livra-nos, Pai, da tua justiça e conceda-nos fazermos partes do teu reino. Pedimos isso por tua graça, por tua bênção e proteção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sou Fernando, servo do Deus vivo, e esta é a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.